Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Mais uma vez, vamos continuar falando de retificação de área, um tema muito importante, um tema que tem diversas questões a serem tratadas na prática, uma visão sempre acadêmica, mas também muito prática. Eu, mais uma vez, contando com o Dr. Ivan, Dr. Apatá, a gente está aqui junto mais uma vez para discutir alguns pontos. Eu gostaria de agradecer demais a presença de ambos, dizer que é um prazer tê-los aqui. Agradeço a oportunidade novamente de estar aqui falando de um tema que faz parte do nosso dia a dia como registradores de imóveis, né, que é a retificação. Então, muito obrigado pelo convite, Dr. Ivan, Dr. Gentil, Dr. Flaviano. Bem, a questão que eu gostaria de trabalhar, aproveitando aqui o conhecimento dos meus companheiros de bancada, trabalhando com a retificação de área, é a questão das discrepâncias de metragem, a possibilidade de retificação de grandes discrepâncias, distorções na matrícula do bem. Ou seja, existe alguma porcentagem para que eu possa fazer essa retificação diária? Então, por força de lei, por força das normas, não existe nenhum limite máximo que possa se atingir aí de um aumento, né, uma retificação. O que a gente verifica na prática ali, que até alguns colegas colocam como um máximo de 10%, 20%, é algo que a gente entende como razoável, mas não existe assim um máximo previsto. Então, o que eu acho que deveria ser feito? Cada caso, verificar se foi feito intramuros, se existe ali alguma tentativa de burla para aquisição do imóvel confrontante. E havendo assim, uma discrepância muito grande, verificar se existe algum erro no passado. Então, fazer um retorno ali, né, para ver da onde veio a origem desse imóvel que se matriculou, para verificar se houve, de repente, algo que tenha passado. Né? Agora, eu acho que se não houver, se não se possa ser constatado esse erro, eu acho que o correto seria realmente encaminhar as partes aí para uma solução judicial. Há uma lenda urbana, não é? No sentido de que se a diferença for maior que 10%, necessariamente a solução é judicial. Se for menor, pode ser administrativa. Por que eu digo que isso é uma lenda urbana? Porque isso não tem fundamento legal, nem normativo, nem em decisão. Quer dizer, em nenhum lugar se diz que é um limite de 10%. E, de fato, cada caso é diferente de outro, né? E em geral, essas diferenças de medida se dão por uma modificação nos métodos de medição. Quer dizer, quanto mais antiga a medição, maior é a probabilidade de que ela tenha sido feita por um método mais precário de medição, né? E é interessante que isso dá, por exemplo, mais diferença, e isso causa uma discrepância maior em regiões montanhosas. Por quê? Porque as medições feitas pelos métodos antigos, com corda, com aquelas correntes, com aqueles elozinhos, etc., né, elas tinham que ser feitas acompanhando o relevo, e aí muitas vezes o cálculo ali para eliminar essa diferença não era um cálculo muito preciso. Então havia uma chance maior de se ter uma medida discrepante com a área real do imóvel, se a gente tomar o imóvel como um todo plano, né? Agora, imagine também o seguinte, que quando a gente faz a medição pelos sistemas de hoje, né, a gente está, de alguma maneira, achatando o imóvel de uma forma que ele não tem. Né? Qualquer imóvel, ele tem um relevo próprio, quer dizer, é muito difícil um imóvel que seja absolutamente plano. Né? Então, quando a gente coloca numa planta ali um imóvel tridimensional de uma forma bidimensional, a gente está também colocando algo ali que é ideal, que não é o próprio imóvel. Né? Então, por isso aí pode ocasionar mudança. Né? Agora, é claro que cabe ao registrador verificar se naquele caso ali, né, e eventualmente exigir esclarecimentos também do profissional, né, do porquê que tem aquela diferença. Né? E aqui eu acho que tem que ser um raciocínio finalístico do registrador, quer dizer, tem que ser feito no sentido de se evitar burla à legislação e especialmente se evitar aí a incorporação ali naquele projeto de retificação de áreas que não pertencem originalmente ao imóvel. Né? Eu acho que o foco é esse, quer dizer, tendo-se ali certeza de que os limites originais do imóvel estão preservados, a área medida é o menor dos problemas. A questão é se tiver aí uma incorporação de novos pedaços de terra que não faziam parte do imóvel originalmente. Né? Agora, a questão da medição, enfim, aí eventualmente essa diferença acontece mesmo por conta da deficiência técnica que havia antigamente. Né?
E isso nos leva ao nosso próximo tema, que é muito relacionado com isso, que é a ideia do que é esse imóvel retificado. Quer dizer, da onde vem este imóvel que tem esta unidade, que, por exemplo, torna possível distinguir uma retificação legítima de uma retificação ilegítima, quer dizer, de uma retificação que pretende incorporar algo que não fazia parte do imóvel, né? Aí, sobre esse tema, tem algum... A ideia é se preservar o título, né? Eu tenho até a expressão, assim, a força do título, porque tem que se verificar ali na origem qual que era a área ali, o perímetro desse imóvel, para que a retificação, então, na verdade, ela sirva apenas para corrigir a descrição que era precária na época, mas não para que se aumente ou até diminua esse perímetro. Não sei o que o doutor Ivan pensa. Me parece que é exatamente. Essa ideia da força do título é muito interessante, né? Porque percebam que é a descrição que está na matrícula que tem que corresponder à realidade física do imóvel e não a realidade física do imóvel tem que corresponder ao que está na matrícula, né? Quer dizer, imagina lá que eu tenho um imóvel que está descrito de uma certa maneira, que abrange um pedaço que, na verdade, nunca pertenceu ao proprietário, né? O proprietário pode projetar os efeitos dessa descrição no solo, quer dizer, ele poderia eventualmente pretender reivindicar do vizinho aquele pedaço só porque isso consta da sua matrícula? É uma questão interessante, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Por quê? Porque os efeitos do próprio registro, então a própria legitimação, a fé pública registral, elas somente abrangem a situação jurídica do imóvel, não os seus dados físicos, não os seus dados ali de fato. Esses dados de fato não são abrangidos pelos efeitos do registro. Então não se pode pretender projetar no solo aquilo que está na matrícula só porque está na matrícula. Por isso que existe a retificação. É para levar para a matrícula a situação real. Agora, qual que é essa situação real? Então aí que vem essa ideia da força do título, né? Percebam que a unidade do imóvel, ela é dada por um título original que deu aquela conformação para ele, né? Título original este que de alguma maneira conta com uma espécie de um consenso social, especificamente um consenso dos confrontantes, um consenso das pessoas que estão ali por perto, né? Como é que um imóvel entra no registro pela primeira vez? Bom, por várias maneiras, mas qual seria a maneira mais tradicional? Em algum momento lá no século XIX, antes do surgimento dos registros, houve uma alienação. Naquela época, a escritura e mais a tradição essa que podia estar no próprio título, né, era suficiente para transmitir a propriedade, e essa transmissão em algum momento, ao ser alienada para alguém, numa etapa seguinte da cadeia filiatória, entrou no registro. E aquela unidade que veio lá do título original, assim continua e vai se renovando, né? E percebam que esta anuência dos confrontantes acaba sendo, de certa maneira, uma renovação do consenso. Na medida em que todos ali uma vez mais se manifestam, dessa maneira estão manifestando de maneira expressa ou tácita, quando notificados, que concordam com aquela determinada posição do imóvel, né? Mas só o consenso me parece não é suficiente, quer dizer, porque o título tem que ter efetivamente o condão de ter criado aquela unidade imobiliária ali, e é isso que se busca lá quando se faz a matrícula, né? Eu acho que para ficar bem claro, então acho que a ideia é o seguinte: quando a primeira pessoa lá atrás vendeu o imóvel para o comprador, os dois sabiam muito bem de que imóvel se tratava, né? Então, ainda que ele não tivesse bem descrito na escritura, os dois percorreram lá a cavalo os limites, sabiam onde começava, onde terminava, etc. É isto aí que está contido na força do título. Quer dizer, o que efetivamente, fisicamente se comprou, ainda que a descrição não tivesse adequada, né? E aí na retificação se busca resgatar este imóvel tal como estava lá na cabeça lá dos contratantes que originariamente, né, estabeleceram lá aquela unidade. Que mais alguma coisa nesse tema? A ideia é preservar o objeto, né? Exatamente. Que o objeto permaneça. Exatamente, quer dizer, o objeto do negócio e também o objeto daquela matrícula é o imóvel. O imóvel fisicamente, a descrição que está na matrícula é só uma representação daquele imóvel fisicamente. Representação essa que pode, às vezes, estar incorreta. E que pode ser feita de mais de uma maneira, quer dizer. Então, hoje se fala muito aí, né, especialmente no exterior, no uso de bases gráficas para o registro, né? Então, o uso lá do Google Earth, por exemplo, alguma ferramenta análoga, a ferramenta se chama de GIS, enfim, de uso de informações gráficas mesmo, como um mecanismo de se representar o imóvel. É bom, mas percebam, é só mais uma maneira de representar o objeto.
ainda é uma representação, não é o próprio imóvel. Assim como a forma narrativa que nós temos hoje também é uma representação. Então, acho que mas esse é um ponto que eu acho que é muito interessante, porque é exatamente aqui que nós vemos, então, a importância do registrador, ao processar a retificação, sempre buscar coibir o mau uso da retificação para aquelas situações nas quais, na verdade, se está incorporando ou ainda se está retirando uma parte de área que, na verdade, né, não deveria fazer parte daquilo ali, né? Com certeza, por isso que é importante que o registrador ele verifique o procedimento pelo todo, né? Então, se houver apenas ali uma verificação da anuência dos confrontantes e o requerimento do proprietário, não é suficiente, que a gente até entra já numa próxima questão interessante. Exato, exato, e que é um outro tema, quer dizer, vamos imaginar assim, então, é uma situação na qual eu tenho a anuência de todos os confrontantes expressa. Todos assinaram na planta, foram reconhecidas as firmas, né? Quer dizer, será que o registrador fica vinculado a isso aí de alguma maneira? Né? Será que o registrador, então se todo mundo concordou, está resolvido? Mas ele olha lá e percebe, não, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Vou imaginar uma situação bem clara. Na matrícula, o imóvel confrontava com um rio, né? E na planta não confronta mais. Ou então na matrícula não confrontava com o rio. E agora, confronta. O que aconteceu? O rio desapareceu, né? Quer dizer, apareceu onde antes ele não existia, né? Mas todo mundo concordou, então todo mundo concordou, está resolvido, quer dizer, como sair dessa situação? A ideia da retificação administrativa é buscar o consenso, então é essencial até que haja esse consenso. Mas o registrador ele não pode ficar nessa qualificação rasa. Então, ele tem que verificar ali os pontos de amarração, o trabalho desenvolvido ali pelo profissional técnico, mapa, memorial, e fazer toda essa constatação para verificar realmente que não está havendo nenhum tipo de burla. Mesmo porque pode ser, eventualmente, que até um desses anuentes confrontantes tenha interesse também naquilo ali, porque eventualmente alienou uma parte de terra para quem está retificando ou adquiriu dele, né? E aí podem aí estar pretendendo fazer depois uma futura retificação do imóvel dele também para excluir ou incluir aquela área que apareceu ou desapareceu e com isso aí fugir das despesas de TBI, por exemplo, né? De lucro imobiliário, etc. E isso pode acontecer. Então usar aí a retificação como um mecanismo transverso de transmissão de área, né? Então me parece também que ainda que haja o consenso de todos os confrontantes, isso em si não é suficiente para que o registrador defira a retificação. Ele vai ter que analisar as peças técnicas à luz ali da matrícula, do registro anterior, ver as informações que ele tem disponível, enfim, e é bem possível sim que ele indefira a despeito do consenso de todos. Quer dizer, ali é importante que se pense que o requerente e os confrontantes não são partes em contraditório entre si, quer dizer, não é uma lide entre requerente e confrontantes, não são só os interesses deles ali que estão em jogo, não. O registrador, na verdade, ao processar a retificação, ele está ali representando também o interesse de terceiros, o interesse do fisco, o interesse de toda a sociedade, e é por isso que não basta esse consentimento, né? De certa maneira, quando o registrador interfere na retificação, ele está preservando os interesses de toda a sociedade, dos terceiros que vão confiar na matrícula, etc. Não é por isso que exatamente que é feito no registro de imóveis, né? Não houvesse necessidade disso, então bastaria lá que o confrontante lá, ou melhor, o requerente e os confrontantes fizessem um documento particular estabelecendo os limites e acabou, não tinha necessidade de procedimento, né? Bom, gente, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, que é a questão da ocupação da área por pessoa diversa ao proprietário tabular. Imagine que tenhamos aí uma retificação de área a ser feita e é constatado que o proprietário tabular não é o ocupante da área. E aí a pergunta, eu devo contar com a concordância do proprietário tabular e do ocupante, ou só do ocupante, ou só do proprietário? Como é que ficaria essa questão? Ao meu ver, eu entendo que apenas a anuência do ocupante seria satisfatório. E, excepcionalmente, seria pedido a do proprietário também, desde que verificasse ali no caso concreto que existe algum conflito de interesses.
E eu entendo dessa forma porque o procedimento, ele tem por objetivo realmente simplificar os trâmites, né? Então, o procedimento de retificação, ele tem que ser o mais célere e o mais simples possível. Não, realmente, há entendimentos diversos quanto à interpretação desse dispositivo. Há quem entenda que necessariamente os dois, há quem entenda que basta um dos dois. Me parece que basta um dos dois, né? Me parece que se o ocupante anue, não é exigível também a anuência do proprietário tabular. Me parece isso. Mas aí surge uma outra questão, né? O que é necessário para fins ali da retificação, para que nós consideremos, então, que alguém é o ocupante? E falou, olha, é necessário que ele ocupe. Muito bem, mas como que isso vem parar no procedimento? Ele teria que demonstrar, né, fazer uma comprovação de que ele é efetivamente o ocupante. E ali pode ser por uma escritura pública, podemos pensar até num contrato, se for o caso, um contrato de locação, desde que ele comprove ali documentalmente que ele de fato é o ocupante. Muito bem, então imaginar uma situação, ele comprou, mas não registrou, né? Ou então ele tem de alguma maneira uma autorização para estar ali, mas assim, exercendo posse, isso é importante. Eu acho que o caseiro, por exemplo, do imóvel não é ocupante, né? Me parece que não basta ele ser um detentor, ele teria que ser de alguma maneira um possuidor, né? Ou então imaginar que ele herdou aquele imóvel, mas não fez o inventário ou não registrou, né? Agora, e se o profissional habilitado declarar fulano é ocupante, será que isso seria suficiente? Ou nós precisamos de uma comprovação mais efetiva daquela condição de ocupante? Eu entendo que precisaria de uma comprovação, sim, mais efetiva. Não bastaria apenas essa declaração. Nesse caso, se houver só a declaração, eu exigiria aí a anuência do proprietário tabular. Nesse ponto eu confesso que eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se não seria responsabilidade do profissional habilitado declarar isso daí, né? Eu tenho exigido, na prática, esta comprovação de alguma maneira, né, de a que título que aquele ocupante é ocupante. Mas eu tenho dúvidas se eventualmente é algo, bom, tem que ser mais bem desenvolvido, mas se eventualmente, se o profissional habilitado que faz o levantamento vai em loco lá para fazer isso aí e tal, se ele disser que foi lá, né, encontrou certa pessoa que se disse ocupante, com direitos sobre o bem, né, se isso aí não seria suficiente. Bom, mas aqui eu estou divagando. Na prática, eu também exijo algum tipo de comprovação, apesar de aceitar que o ocupante sozinho, independentemente do proprietário, concorde ou impugne. Bom, considerações finais aqui nesse nosso tema de hoje, nesse nosso programa de hoje. Essas questões são todas muito interessantes porque fazem parte do nosso dia a dia e aí às vezes a gente tem entendimentos divergentes. Então foi muito esclarecedor. Bom, gente, então é isso. Eu queria agradecer demais, dizer que mais uma vez foi um programa muito gostoso, passou muito rápido. Foi muito bom contar. Doutor Ivan, muito obrigado pelo senhor. Bom, eu também agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Cumprimento o doutor Gentil, doutora Priscila, muito obrigado aí pela participação. E eu gostaria de agradecer novamente essa participação e muito obrigado pelo convite. Doutora Patá, realmente a participação da senhora foi indispensável para engrandecer a discussão. Muito obrigado e obrigado a vocês. Desejo ótimos estudos, até uma próxima oportunidade, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.